Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Sucesso. Eu sou Juliana Nunes, sou host desse Instagram. Quero te fazer o convite, inclusive, para seguir o nosso Instagram lá no Papo de Sucesso, podcast Papo de Sucesso. E antes de nós iniciarmos esse papo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores oficiais. A gente tem aqui conosco a Lili Abreu, no Toque para Realçar. A Lili, ela é estrategista de imagem, então toda a estratégia de imagem que eu utilizo nesse podcast tem a assinatura da Lili. Então, para quem quiser acompanhar, Lili Abreu, lá no Instagram. Forme Ambientes, responsável aqui pelo nosso espaço, foi quem executou esse projeto. Todo esse cenário que vocês estão visualizando, a execução é responsabilidade deles. E a gente também tem a B mais M Arquitetas, que é da Mari e da Bianca, que foram as responsáveis por este projeto. A gente faz o convite aí para vocês acompanharem o Insta, né? E para quem quiser saber um pouco mais sobre o trabalho e a entrega de cada uma delas. E eu vou começar esse podcast agora, vou começar esse episódio falando um pouquinho sobre a minha convidada. É uma empresária que é carioca, a gente já trocou um papo aqui antes, mas mora em Santa Catarina já faz alguns anos. Ela hoje trabalha com um posicionamento voltado para mulheres que buscam ser protagonistas da própria vida. E ela é CEO e fundadora da Lescarpan. E Vanessa, te apresenta aqui, fala um pouquinho mais sobre o teu trabalho, fala um pouco mais sobre essa tua trajetória para que as pessoas conheçam um pouco mais de ti. Tá bem. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, né, por estar aqui. Parte do meu propósito de vida é realmente levar a minha história, não porque ela seja melhor do que nenhuma de nenhuma outra mulher, mas eu acredito muito que a gente precisa ter exemplos para a gente se inspirar, exemplos para acreditar. Né? Eu tenho uma filha e eu digo, ela nunca vai sonhar em ser astronauta se ela não souber que existem mulheres astronautas. Né? Então a gente precisa ter mais exemplos para que a gente possa até sonhar que é possível. Então eu entendi isso num momento da minha vida e apesar de não ter sido fácil a minha trajetória, e não ser fácil ainda, porque empreender é um desafio diário, eu tive vários momentos muito positivos, né? Eu aprendi muito nessa minha trajetória de 28 anos empreendendo. Nossa. Então eu entendi que seria importante trazer isso, né? Contar isso, não guardar só para mim, até porque eu tive muitos mentores, muitas pessoas que me ajudaram também ao longo desse período. Então eu quero também passar para frente, né, a importância da gente compartilhar, da gente dividir. Mas como você disse, eu sou carioca. Eu moro em Santa Catarina, em Florianópolis, há 10 anos. Os meus filhos já são manezinhos e o meu marido é catarinense, por isso, né, vim para cá. Eu gosto de contar até para inspirar as mulheres também nisso, porque a gente fala muito de negócios, fala muito dessa força feminina que é importante e valioso, mas ao mesmo tempo também eu trago o nosso lado feminino, né? O nosso contato com o feminino e o quanto que isso é importante. Perfeito. Então eu não tenho vergonha alguma, ao contrário, eu tenho muito orgulho de ter largado a minha vida, né, de ter tomado a decisão de não ficar mais vivendo o que eu vivia e que era um momento de vida muito bom que eu estava na época no Rio, e ter tomado a decisão de vir para cá por amor, né, para poder morar perto do meu marido, que a gente já estava na ponte aérea ali há alguns anos, e formar a nossa família. E que, sem sombra de dúvidas, é a base, inclusive, para tudo que eu tive coragem de fazer acontecer e construir depois que eu vim para cá. Que a Lescarpan não é o meu primeiro negócio, ao contrário, ela é meu 12º negócio. Eu vi isso e eu ia te perguntar, inclusive, eu já estou curiosa para saber o que tem por trás dessas histórias aí, né? Muitos aprendizados, muitos tombos, mas eu empreendi em várias áreas, Ju, assim, eu tinha uma vontade muito grande de empreender desde muito cedo. O exemplo em casa, né, meu pai empreende, apesar de também para ele ter sido algo inesperado na vida dele. Meu pai vem de uma família muito pobre, ele foi o primeiro de 6 filhos a fazer faculdade, então, para ele, realmente, né, não era um sonho, não era algo que ele almejasse, né? Para ele, era ter um emprego fixo, que era o que acontecia na época, né? Era o que as pessoas sonhavam, a estabilidade, e formar uma família, enfim. Mas as coisas foram acontecendo e a oportunidade de empreender apareceu para ele, e mais um ensinamento que ele me trouxe era
encarar os desafios, não ter medo dos desafios, né? Eu sempre digo que existe uma vida linda do outro lado do medo, né? Te esperando de algum jeito. E muitas vezes a gente tem que fazer as coisas com medo mesmo, porque não adianta. A gente vai sentir medo em muitos momentos da nossa vida. É uma emoção, né? Faz parte, não tem nem como tu negar isso, né? Isso, acho que a gente também tem um pouco desse medo de ter medo, né? Assim, não pode ter medo, não pode chorar, não pode sentir emoção. Não pode ter raiva. E na aí verdade, você vai retendo tudo. Eu aprendo, né, muito com psicólogos, enfim, eu sempre busco ajuda, eu gosto, a gente não entende de tudo, né? E esses dias eu estava conversando com uma psicóloga infantil e ela falou muito das crianças, o quanto que a gente acaba ensinando a eles e fomos ensinados a não sentir certas coisas. E quando, na verdade, não, a gente tem que aprender a lidar com essas emoções, né? Perfeito. Mas não que a gente não possa sentir, eu estou sentindo falta desse amiguinho, como, né, na nossa vida adulta, às vezes a gente sente raiva em alguns momentos. E ficar na raiva ou ser levado pela raiva para ter uma atitude, daí pode não ser o melhor, né? Mas sentir, né, e entender o porquê, abraçar esse sentimento e sair desse sentimento é importante. Então, para mim, o medo, eu convivi com ele ao longo desse período empreendendo. Eu tenho 45, empreendo desde os 16, então lá vão muitos anos, né? E claro que a gente sente medo. E não só quando vai recomeçar, como aconteceu comigo muitas vezes, mas dentro do meu negócio hoje, por exemplo, eu estou num novo momento. É um desafio, né? Eu acredito que o negócio o tempo todo, né? E principalmente quando a gente tem uma visão de crescimento, né? Eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu sei que eu posso mais. E aí o tempo todo. Eu tô hoje aqui, a gente está gravando os primeiros episódios dentro do estúdio e foi uma decisão muito desafiadora, né? A princípio o objetivo era outro. E aí, de repente, você se vê numa situação de você ter que tomar uma decisão, que é pro mais, né? Sim. De que é mais responsabilidade, mais compromisso, mas é mais crescimento também. Também, claro. Mas é como tu diz, existe o medo? Existe. Existe a insegurança em alguns momentos, os desafios, é constante. Mas eu acredito que se não é assim, empreender nem é para ti, né? Não, exato. E uma coisa que eu ensino muito para as mulheres é que eu aprendi isso um pouco mais tarde na minha trajetória, mas que ajuda muito a gente nesses momentos, que é o autoconhecimento. Né? A gente se conhecer, é claro que a maturidade ajuda nisso, mas a gente pode buscar isso, a gente pode acelerar esse processo, né? Porque se a gente se conhece, a gente sabe aonde estão as nossas forças e as nossas fraquezas, porque elas vão existir, né? E aí a gente pode sempre focar, e quando for um momento que, né, que tem um desafio maior, que talvez você realmente não tenha aquelas habilidades necessárias para enfrentar aquele desafio, você saiba que ali é o momento de buscar uma ajuda, de buscar uma mentora, né, de buscar, às vezes, uma amiga, enfim, um familiar, mas que você precisa daquele ponto de apoio. Né? Então, o autoconhecimento para tudo na vida, mas para quem empreende, sem sombra de dúvidas, é fundamental. Né? Eu acho que acho não, né? Tenho certeza, trabalho isso também. 80% dos resultados do teu negócio vem da forma como você lida, como você se desenvolve, do que você busca. E eu acho que até entra um pouco nessa questão do protagonismo que você fala, né? Queria que tu contasse um pouco mais, inclusive, sobre isso. Da onde que surgiu esse posicionamento, essa postura, esse direcionamento para mulheres e o que está por trás disso? Eu comecei a focar o meu trabalho com mulheres desde que eu mudei para cá. Eu sempre fui muito envolvida em associativismo, em trabalho voluntário. Desde os meus 20 anos, eu fazia parte da Associação Comercial do Rio, porque eu fui buscar ambientes onde as pessoas ou já tivessem passado pelo que eu iria muito provavelmente passar, ou que pelo menos tivessem os mesmos interesses e a gente pudesse ter uma troca saudável, buscando realmente mentores, né? E, enfim, encurtar os caminhos. Eu sempre entendo que se a gente aprende com os erros de outras pessoas, a gente está encurtando o nosso caminho, está economizando dinheiro, né? Enfim. Então, eu sempre tive muito foco no empreendedorismo jovem, porque quando eu busquei,
né, me aproximar do associativismo. Eu ainda era muito jovem. E aí tinha os núcleos de jovens empreendedores. E assim eu fui. E foi exatamente assim que eu conheci o meu marido, porque nós participávamos do movimento jovem nacional. E assim foi possível uma carioca e um catarinense se encontrarem. Como é que aconteceu esse encontro? Tá aí. Né? E aí, claro, eu fui deixando de ser tão jovem, né? Essa missão foi chegando, né? O ciclo foi se encerrando. E quando eu mudei para Florianópolis, eu comecei a perceber que eu não queria parar de me dedicar, né, de alguma forma, à sociedade como um todo, né? Que isso para mim é algo muito importante. Então, eu entendi que talvez o meu papel fosse agora mais voltado para as mulheres. E aí é impressionante como, né, Deus faz tudo certo, as coisas não são por acaso e tudo vai indo por um caminho que depois a gente consegue ter né, a ideia, a noção do por que aconteceu daquela forma. O aprendizado vem depois. Exato, né? A coisa vai acontecendo, você não consegue visualizar tão bem. Mas hoje eu vejo nitidamente que tudo foi caminhando muito guiado por um desejo, por um propósito muito forte que eu já tinha no meu coração, que era realmente mudar o mundo. Ah, mas mudar o mundo, né? Que coisa, eu sou aquariana, então sempre aquela visão, né, de lá na frente. Fora. Muito dos meus negócios, eles aconteceram antes, inclusive, da hora, né? Eu digo, o mundo não estava pronto. Eu tive a primeira loja 100% orgânica do Brasil em 2005. Caraca. Então, assim, se hoje orgânico ainda é algo, né, que, claro, as pessoas conhecem, consomem, mas não é algo que é 100% difundido, que todo mundo, né, não é. Imagina em 2005. Mas eu tinha esse desejo muito grande dentro de mim. E, né, não entendi ainda como que eu ia conseguir trazer essa transformação para o mundo, né? E é algo muito grande. E aí, aos poucos, eu fui caminhando, a minha mudança para cá, maternidade, né? Esses saltos de coragem, de protagonismo. Perfeito. Né? De ser dona da tua vida, das tuas decisões e realmente honrar isso. Né, como os seus, porque esse também é um grande aprendizado, né, não culpar ninguém, saber que você é responsável. Assumir a bronca, né? Pro bem e pro mal. A responsabilidade é tua, a vida é tua, as escolhas são tuas. São suas, exato. Então, cheguei no momento onde eu tive coragem de empreender no meu sonho, que era, hoje, né? É a Lei Carpan, que era empreender em calçados, com moda. Eu já tinha, assim, namorado com a moda em vários momentos, sabe? E nunca tinha realmente assumido essa bronca de, não, é isso que eu quero, esse é o meu sonho, eu vou fazer acontecer. E hoje também entendo isso, né? O medo de não dar certo. Poxa, mas é meu sonho, e se não der certo, né? E aí tudo foi caminhando para isso e com a Lei Carpan, que não é uma marca de calçados apenas, né? A Lei Carpan, ela é uma comunidade de mulheres protagonistas e isso aconteceu naturalmente. Tem toda uma proposta por trás, um contexto. Totalmente, até no próprio modelo de negócios nosso, né? E aí tudo foi convergindo para, de fato, eu entender que esse mundo que eu tanto queria mudar, que tanto quero mudar, são as minhas mulheres, são as mulheres que orbitam à minha volta, porque eu acredito que cada mulher é um mundo, e aí estão os mundos que eu tenho a possibilidade de tocar e, né, de alguma forma, mudar. Né, quando eu digo mudar, não que tenha que mudar alguma coisa, mas, né, trazer alguma semente, trazer alguma palavra, trazer alguma atitude, alguma visão diferente para que aquela mulher assuma o protagonismo da vida dela. Né, que o nosso protagonismo, o nosso poder está dentro da gente. Né? Eu brinco, não é o meu Scarpan que vai te fazer ser poderosa, ele só vai te ajudar a lembrar. Ele vai ser um gatilho positivo de algo que eu preciso lembrar. Você fala muito sobre coragem, né? Sim. Eu ouvi aqui e eu tenho uma frase que eu trabalho isso, né? E é uma frase minha que diz: tenha coragem para viver a vida que você nasceu para viver no seu lugar. Eu não nessas palavras, mas também trabalho com mulheres e a coragem, que é o agir com o coração, realmente você colocar para o mundo, né, aquilo que você tem de talento, aquilo que você tem de potência dentro de ti e estar satisfeita na missão, no propósito, na promessa que você tem. Eu acho que realmente, né, a mulher está em paz, ela está no lugar que ela nasceu para funcionar. Seja ele qual for esse lugar, exato. Né? Porque também não tem um certo ou errado. Né? Ah, eu quero empreender, eu não quero, eu quero, enfim. E tá
Quero ser funcionária pública por conta da estabilidade, claro, tá tudo todos certo. Os caminhos, né? Se você estiver feliz com eles. É bem isso. E a coragem é uma das palavras que eu trago muito, porque é desafiador, né? É desafiador realmente, às vezes, você abrir mão do que as pessoas projetaram para você, do medo que vem, da insegurança que bate, dos desafios também que você vai enfrentar naturalmente, independente de qual seja a decisão, principalmente no empreendedorismo. E quando você fala isso, assim, cara, ela era para estar sentada aqui nessa mesa falando sobre isso. Principalmente com essa história, né? Foram 12 empresas com muito aprendizado. Muito. E eu quero saber um pouco mais, assim, o que tu traz de bagagem neste processo, assim, quando a gente fala de empreender, né? Sim, eu vou até pegar um gancho do que você trouxe, que inclusive isso está muito nítido no meu negócio e que é uma força, né? A minha marca, imagina, de novo, não é uma marca de calçado simplesmente, eu não estou competindo com os grandes players do mercado, porque eu não estou simplesmente fazendo sapato e vendendo, né? Porém, é um negócio, então tem todas as questões de business que precisam ter. Como que a gente encontra, né, o oceano azul num mercado que, né, já é grande, que já tem grandes players, enfim. A gente tem que encontrar um grande diferencial, né? Claro que a marca nascendo com um propósito, ela já traz um bom diferencial. Mas, se tratando de um produto, a gente também precisou encontrar um DNA, a gente também precisou encontrar uma estética, né, que fosse uma identidade forte. Então, tudo isso faz parte do nosso modelo de negócios. Mas aí, indo para o gancho do que você trouxe, de ter coragem de viver a vida para você, do teu jeito, com as tuas características, né? E eu falo muito isso para as mulheres, que quanto mais conectadas nós estamos conosco, com o nosso feminino, mais isso vai aparecer. E essa autenticidade que cada uma de nós tem, se isso for levado para o negócio, se é isso que essa mulher quer fazer, né? A gente vai ter um produto único, um negócio único, um serviço único, né? Então, é muito importante, dentro da criação de um negócio, você não se desconectar dessa única coisa que te faz diferente, que é a tua marca, né? Então, todo mundo fala, a Lê Scarpin é a tua cara. Eu imagino que seja. Porque eu trago muito a minha essência, né, da minha essência, do que eu acredito, dos meus valores, né? E isso é muito importante, porque essa marca tem uma personalidade. Tem a tua identidade. E com essa personalidade, ela acaba se conectando mais com as mulheres que se identificam das mesmas, né, dos mesmos valores, dos mesmos princípios. E então a gente tem essa conexão muito grande e por isso que, né, eu digo, as minhas clientes são as melhores do mundo, porque elas são super fiéis e elas realmente se apaixonaram pela marca, pelo conceito, né? Então, e com isso, naturalmente, essa comunidade foi crescendo, foi se criando. E agora a gente está justamente num novo momento da marca, onde essa comunidade vai ter uma vida própria. Né? Então, é um novo desafio. São novos caminhos, novas decisões. Sim. Vanessa, essa questão de essência, identidade, na hora que a gente se posiciona, eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes, quando você não está conectada com a sua essência, quando você não está conectado com aquilo que você é, eu acho que nem faz sentido um negócio, né? Se tu for parar para ver. Não tem essência, não tem sua cara, consequentemente, o negócio, eu acredito até que morre, né? É aquela coisa, você vai ter que acordar todos os dias para fazer isso e vai ter que fazer com amor, vai ter que fazer com dedicação. Então, quando te toca de alguma forma, né, existem estatísticas, infelizmente, que a grande maioria das pessoas, inclusive as mulheres, elas empreendem mais por necessidade do que por oportunidade, né? E essa necessidade muitas vezes nos leva a empreender em algo que não é de fato o que a gente acredita, ou que a gente tenha, né, os mesmos valores. E é claro que fica mais pesado. É igual você ter um emprego que você não gosta, ou você está num relacionamento que não é bacana, né? Sempre que está faltando alguma coisa, né, que não tem ali o teu coração de alguma forma, vai ser mais desafiador, mais pesado, mais né? pesado. E vão
vão ter dias que a gente vai, né, querer desistir. Eu falo, se você não está querendo desistir, tem alguma coisa de errado nesse negócio. Isso aqui é assim, se tu é empreendedora e tu tá aqui ouvindo esse podcast pensando em desistir desanimada, esse é o momento de tu estar aqui conectada. É um desafio, né? É um desafio muito grande, muito maior do que a gente imagina. Né? A gente está falando do meu trabalho com mulheres. Essa semana mesmo eu fiz um post contando essa minha trajetória de não ter desistido 12 vezes, né? Porque acontecer algo de errado, né? E quando a gente diz acontecer, não foi um raio que caiu e deu errado, né, aquele negócio que eu estava empreendendo. Não. Decisões erradas, um plano de negócios mal feito, escolha de sócios não tão bem alinhada, né? Enfim, sempre você vai atrás, você vai encontrar o motivo. Sim. Investimento no lugar errado, né? Enfim, sempre vai ter ali a tua decisão que não foi a mais correta para aquele momento. E aí entra o protagonismo, né? Você assumir a responsabilidade, né? Então, e aí eu contei um pouco, né? Porque o acontecer algo errado, tomar uma decisão errada, ok. O difícil é você conseguir sair desse lugar, né, da fossa do rompimento de um relacionamento, porque é isso, né? É um sonho que morre, é um investimento que foi por água abaixo, né? Se tem um rompimento com os sócios, tem um estresse emocional, enfim. Você tá lá no fundo do poço e aí você precisa encontrar essa coragem de recomeçar. Porque por mais que não seja 100% um recomeço, porque você não é mais aquela mesma pessoa que começou aquele negócio que não deu certo, tem todo um desafio de um novo negócio, né? De você passar muitas vezes pelas mesmas etapas que você já passou, que talvez não sejam tão mais interessantes para você, porque você já fez aquilo várias vezes, né? Agora, eu acredito que se tem um propósito, se está em você, né? Se é algo teu que diz que esse é o caminho que você tem que seguir, que no meu caso, eu acredito que eu nunca desisti porque eu sabia que tinha algo maior ali. Eu não consigo, naquela época eu não conseguia entender o que era. Hoje eu, né, levo muito pro... Naquela época você fala quanto tempo? No início, né? Início. Tipo, sei lá, no meu terceiro negócio, que Perfeito. eu me perguntava, nossa, mas por que comigo é tão difícil? Né? Será que eu vou ter que passar por isso tudo mesmo para chegar onde eu quero chegar? O que mais me espera? Mas eu acreditava que era o meu caminho. Eu entendia que, por algum motivo, tudo aquilo estava acontecendo e que não era para eu desistir. E hoje eu vejo que, com toda essa experiência, o que eu traria para outras mulheres se meu primeiro negócio tivesse dado certo? Talvez eu nem estivesse compartilhando. Talvez eu fosse uma grande empreendedora, uma grande empresária de sucesso, estivesse super bem sucedida financeiramente, mas não tivesse essa vontade de... Qual é a graça, contar, né? E não é nem a vontade, a experiência mesmo de ter passado pelo processo. Eu acredito, e é uma visão minha, né? Eu acredito que tudo que acontece exatamente da forma como acontece tem um propósito. Às vezes... Estou no desafio, porque a gente está, e é natural na vida de todo ser humano, não falo nem só de empreendedora, quando a gente escolhe esse caminho, eu acho que aumenta um pouco o nível de dificuldade. Mas eu falo assim, cara, Deus está querendo me mostrar algo. Talvez eu não esteja pronta agora para aprender, mas uma hora eu vou. Claro. E aí eu olho e falo assim, eu vou precisar em algum momento contar essa história, eu já sei. Talvez ela ainda não esteja madura, mas eu vou contar. Sim. Então, eu trouxe essa visão, acho que até uma forma de pensar e talvez de me blindar, pode ser, mas que me cria essa resistência que eu preciso para continuar na jornada com motivação, com ânimo, com aquela vontade e aquela garra de fazer acontecer. Eu acho que quando tu tem isso, e daí você olha para, foram 12 negócios, foram vários aprendizados no processo, vários desafios, e você traz esse olhar, né? Que é a resiliência, né? Que a resiliência é essa possibilidade de você enfrentar os desafios sem você se abater, né? De você conseguir encontrar naquela dificuldade, naquele desafio, algo que vai te motivar a permanecer, te motivar a continuar. E aí, de novo, no que a gente estava falando, não quer dizer que não vá te dar medo, não quer dizer que você não vai desanimar. No ano passado, eu fui na turma da minha filha, eu brinco e falo, eu estou super acostumada a dar palestras. Semana passada, eu dei uma palestra para 1000 pessoas, mas eu falo que foi a plateia mais difícil para mim, porque eu estava na sala da minha filha, né, com as amiguinhas e os amiguinhos deles, e eles me convidaram, porque conhecem um pouco da minha história, que eles queriam entender quais são os pensamentos que eu cultivei
ao longo da minha vida para não desistir? Adorei essa pergunta. E foi incrível, porque né, eu contei e eles queriam entender. E aí eu lembro que nós chegamos em casa e aí contamos, a minha filha é mais velha que o meu filho, né? E aí a Ana Helena contando como tinha sido para o João Antônio. E aí o João Antônio prestando atenção e tal. E depois de tudo ele virou para mim e falou assim: mãe, mas em tudo isso que você passou, você não se sentia triste? Olha só, né? A sensibilidade dele, né? Exato, porque você fez isso tudo, tal, vamos lá, mas e aí? Né? E aí, justamente, aquele momento de você entender que o sentimento que a gente tem, ele não vai te limitar se você não permitir. E claro que eu fiquei triste. Em muitos momentos, imagina, eu tive um sonho enorme de fazer essa loja de orgânicos. Eu fui criada por uma mãe que é sempre muito à frente do tempo dela, e ela sempre se preocupou muito com a nossa alimentação, e para mim isso sempre teve um lugar de muita importância na minha vida. E eu acreditava muito naquele negócio, não por mim só, mas de poder levar uma alimentação boa. Pelo propósito. Né? Pelo propósito, para as famílias, para as crianças. Eu nem era mãe na época, e eu pesquisei um monte, então eu tinha benchmarks incríveis, né, em outros lugares do mundo. E eu ia além, eu falava, nossa, vai poder acabar com o êxodo rural, as pessoas podem ficar lá na sua terra, fazendo o que elas acreditam e viver bem disso, né? Porque você vai ter um produto que tem um valor agregado mais alto, então toda a cadeia vai ser bem remunerada. Então, quando eu tive o problema com aquele negócio, foi muito doloroso para mim. Muito doloroso. Não acredito. E até porque ele foi um negócio muito bem sucedido durante o período que ele existiu, até pelo pioneirismo dele. O programa Super Bonita foi gravado lá durante muito tempo. Eu tive a oportunidade de palestrar com o fundador do Mundo Verde, né? Então, imagina, eu era uma menina de 20 e poucos anos, com um negócio que era muito pioneiro, palestrando ao lado de um cara que também foi super pioneiro, né? Que foi, imagina, o Mundo Verde foi o primeiro negócio de comida natural, que investiu nesse tema. Então, também me abriu grandes portas e me ensinou muito. Mas é claro que eu fiquei triste, né? Assim, não tem como dizer que não. É um filho, né? É um filho. Um negócio é um filho, é um projeto. E aí, quando você realmente perde a mão em algum aspecto, naturalmente você vai se abalar. E eu acho que é muita expectativa, o sonho, a visão que você tinha, né? Se alimenta aquilo ali. Sim, por muito tempo. Naquela época não era como é hoje, imagina, 2005. Para você fazer um plano de negócios era um ano, não era, né? A gente não rodava facilidade. MVP, assim. Não era tão fácil. Não é como hoje. E quais foram... A pergunta do filho, né? Da escola, na verdade. Mas quais foram os passos? Se tu fosse hoje, vamos lá, vamos criar uma metodologia aqui da Vanessa, né? Quais os passos? Talvez tu trabalhe isso, né, nas tuas palestras, nas tuas entregas, mas não existe uma receita de sucesso, né? Eu acredito que cada um tem alguns passos que são importantes. Você falou da resiliência, e eu super acredito e concordo e também trago isso. Mas no teu caso, assim, na tua vivência, na tua experiência, quais foram? Os passos, né, assim, para continuar. Para continuar. Os pensamentos. Os pensamentos, né? Quais foram os pensamentos, as ações, as atitudes? Então, a gente vai voltar lá para o autoconhecimento, né, que é muito importante. Perfeito. De você entender o que você está fazendo aqui nesse mundo, né? Uma certeza que eu sempre tive é que eu não tinha vindo a passeio. Que eu tinha... Vanessa, você é para estar aqui. Você é para estar aqui. Essa é uma frase assim que eu assino embaixo junto contigo. Pois é. E você tem que assumir isso, né? Assim, se você tem isso dentro de você, você tem que assumir isso e você vai ter que aceitar, né, e viver o que essa missão vai te trazer. Né? Se você está a fim de fazer grandes coisas na sua vida, você não pode ter uma vida medíocre. Né? Você quer ter uma vida extraordinária? Não vai ser com atitudes medíocres. Você vai ter que ter atitudes extraordinárias. E quando a gente fala isso, às vezes parece que a gente está, né, igual inovação. Você tem que inovar no teu negócio. Ai, mas eu não tenho dinheiro para investir. Gente, mas inovação... pode ser aquele bilhetinho bonitinho na sacola do delivery, que a primeira pessoa que fez isso foi inovadora. Né? Então, assim, a inovação ela pode ser algo pequeno, como você ter atitudes que vão te levar a uma vida extraordinária, a resultados extraordinários. Não precisam ser coisas muito diferentes, mas tem a ver com o seu compromisso, com você e com o que você quer fazer, né? Durante um período agora, eu postava muito no meu Instagram o meu compromisso comigo mesma, de cuidar de mim, de ir à academia, de ter o meu tempo, né? Porque eu falo muito que o nosso corpo é a nossa máquina. Né? Como eu vou conquistar o que eu quero conquistar se o meu corpo, se a minha máquina, o que me leva, não está bem?
Tá quebrada. Né? Tá quebrada, tá com dor. Tá com né? defeito. Eu tô cansada, ou enfim, né? E, de novo, gente, não quer dizer que você não possa ter um dia. Que eu tenho. Hoje, por exemplo, é um dia, quinta-feira. Todas as quintas-feiras eu estou com os meus filhos. 100% de manhã. Eles têm as aulinhas deles. Claro que a gente está sempre com o celular, mas eu não marco nada, a não sei que seja um acontecimento, mas é o meu momento de estar com eles. Então, querendo ou não, é um momento de relaxamento também, de alguma forma, né? Que eu não estou trabalhando. Então, a gente pode fazer tudo isso, até porque um dos motivos para eu ter escolhido empreender foi ser dona do meu tempo. Perfeito. Eu sempre quis ser dona do meu tempo. E isso não quer dizer que você trabalhe menos, né? Mas eu tenho a possibilidade de escolher aonde eu tô, que horas eu tô, com quem eu tô, né? Como que eu vou fazer? Eu posso trabalhar 2 da manhã, mas eu escolho, né? Onde e como eu vou fazer. Mas então eu penso assim, com autoconhecimento e você entendendo que você tem, né, essa vontade, esse propósito nessa vida de fazer algo, né, de ir além ou de entregar alguma coisa, de criar um produto, um serviço que vá resolver um problema, que vai curar, enfim, né, você tem que ter essa motivação. Então, se você está pensando em empreender ou está saindo de alguma coisa que não foi legal e que você quer voltar a empreender, eu penso que o primeiro movimento que você tem que fazer é essa conexão com você mesma. Perfeito. De entender a tua história, o teu propósito, fazer esse resgate na tua história, o que você fez, o que você gosta, onde foram aqueles pontos na tua história que você se vê protagonista, que você se vê poderosa. Ali eu tive aquela decisão sozinha, eu fiz acontecer. E pode ser uma coisa resgatar, né? Resgatar, e pode não ter nada a ver com o negócio, mas ali você vai... Força. Né, você vai encontrar essa tua força, esse momento que talvez você precise, inclusive, buscar sentir aquilo de novo para você, né, ter essa possibilidade de recomeçar. Né? E agora, claro, mas eu quero fazer tal coisa. Gente, se é um negócio, tem que ter todo esse contato com você, tem que fazer esse sentido, mas também tem que fazer sentido para o mundo. Né? Como eu falei do meu negócio de orgânicos, eu abri provavelmente esse negócio 10 anos antes do que ele deveria ter existido. se fosse 10 anos depois... Talvez, né? Se eu não tivesse cometido... Claro, mas eu digo... Era o aprendizado que você precisava. Ali a história era outra, mas claro que precisa ter fit, tem que ter, né? O mercado tem que estar aquecido, você tem que ter uma noção do que é aquele negócio. Já existem muitos que fazem isso. Isso não é problema, porque, como eu disse, se você vai resgatar, né, essa tua essência, esse teu diferencial, e você vai trazer isso para o teu negócio, sempre vai ter o lugar ao sol. Porque as pessoas se conectam com os seus semelhantes. E algumas pessoas vão se conectar com a minha história, outras pessoas vão se conectar com a sua, outras vão se conectar com a da Maria, do João, enfim, e assim vai. Que é a história de você ter identidade, essência naquilo que você oferece. Exatamente. Então, que isso aí é não onde você pluga com as pessoas e gera conexão. Isso. E aí eu sempre recomendo também buscar ajuda. Né? É necessário, a gente não sabe tudo, nunca vai saber, e nunca vamos ser bons de verdade se a gente quiser fazer um pouco de tudo. Né? Então, a gente tem que entender aonde estão os lugares que a gente precisa encontrar aquele mentor, aquela ajuda, né? Você saber fazer um networking que vá te elevar para lugares onde talvez hoje você não tenha acesso, onde eu posso estar, onde eu devo estar, né? Que vai realmente me mudar, que vai trazer algo que vai me dar um benefício, porque eu falo assim, o meu maior bem hoje é o meu tempo, né? Principalmente para quem tem família, tem filhos, né? Enfim, ou tem mãe, tem pai, tem primo, tem tio, porque na família ela pode ser composta de várias formas. E você quer estar nesses lugares, né? E aí a gente acaba, sempre quando a gente está focando no negócio, a gente está tirando do nosso tempo de família, né? De prazer, de amigos, enfim. Então, tem que valer muito a pena. Né? Tem que ter propósito. Tem que ter um propósito. Então, o meu maior bem é o meu tempo. Então, se eu vou dedicar o meu tempo para alguma coisa, que ele vá me trazer algum aprendizado, né? Crescimento. Um crescimento, que eu vou ter acesso a algo, né, que eu não tenho hoje. Então, aquilo ali vai me trazer alguma coisa. Então, o trabalho voluntário, por exemplo, hoje eu estou como vice-presidente da Associação Catarinense, né, que é uma entidade que é estadual, que é voltada para os dirigentes de marketing e vendas. E eu estou como vice-presidente lá, e é um trabalho 100% voluntário. Mas que, ao mesmo tempo, a minha dedicação, né, a esse grupo de pessoas, e para fomentar isso, e para
fazer conexões entre as pessoas e empresas, enfim, ao mesmo tempo que eu estou me dedicando a isso e isso está beneficiando um grupo, né? Eu também vou me beneficiar, porque eu também estou circulando com pessoas... Você faz parte do grupo. Exato, e que talvez eu sozinha não tivesse acesso, né? Mas a partir do momento que eu estou ali me dedicando a isso, eu passo a ter acesso. Então, muitas vezes, quando a gente está dando, a gente está recebendo, né? É trazer essa consciência do equilíbrio de troca. Eu tenho algo para acrescentar, mas eu também consigo ter esse retorno. O que a gente estava falando aqui no bastidor, né? O próprio podcast. Quando eu pensei em fazer, foi uma oportunidade que eu agarrei, literalmente, mas foi uma oportunidade também de eu ter a minha mesa, a minha ambiência, as pessoas aqui para que eu possa compartilhar, mas principalmente aprender. Claro. Eu estou sempre aqui, né? E é uma oportunidade incrível de estar com pessoas como você, falando da tua história, falando da sua trajetória, me trazendo também, né, bagagem, porque é isso, né? É esse encurtar. E aí eu acho que vai muito da questão da mentalidade, né, Vanessa? Tudo que tu me trouxe aqui, que é quase a metodologia da Vanessa, tá, gente? O método dela aqui, ó, autoconhecimento, você falou de comprometimento também, que eu acredito muito. Não dá para ter negócio sem ser comprometida. Sim. Não existe a possibilidade de você fazer o seu negócio avançar, crescer, se você não se compromete. E pessoas, que para mim se resume a ambiente, né? Sim. Eu acho que esse é fundamental. Eu acho que tem mais uma pecinha assim que eu acho que é muito importante, que para mim é algo que é muito importante, que é o espiritual, né? E a gente pode dar o nome que quiser e buscar isso de qualquer forma, mas eu acho que essa conexão, né, com algo além, né, que, enfim, com Deus, né, com o universo, te traz essa certeza, né, de que a gente tem uma missão e que ela é muito maior do que a gente, né? E que todos nós estamos vivos, a gente tem o presente de estar aqui, né? E que a vida, como eu falei, ela é muito importante, então a gente não pode fazer qualquer coisa com ela, né? Então, fazer essa escolha por isso, né? Por fazermos parte de um todo muito maior e que cada ato nosso vai ter um impacto no todo, né? E ele pode ser muito bom, como também pode não ser nulo, né, as pessoas que não se envolvem, mas também pode ser negativo. Então, eu acho que quando você tem essa certeza, né, de que é algo muito maior que a gente tem nas nossas mãos, a gente honra a nossa vida com mais valor e com mais propósito, com mais dedicação. Você olha diferente, né? Você traz outro sentido e outro significado. Eu falo que aqui, assim, ó, eu gravo podcast há 2 anos. E aí já teve momentos de eu gravar 4 episódios, como eu te falei, né? Mencionei anteriormente. E atualmente a gente grava 2 episódios por dia. E é incrível, sempre um episódio, nos dias em que eu gravo, ele se conecta com o outro. O episódio anterior com a Priscila, e de tudo ela falou, Deus. Conexão com o espiritual. Exatamente como você falou, ela trouxe. E eu coloco Deus ali na categoria saúde, né? Uhum. Saúde espiritual. Eu acredito que realmente, sem essa conexão, e eu vou falar por mim agora, tá, Vanessa? Várias vezes já deu vontade de desistir, várias vezes desanimei, questionei, duvidei, vieram, né, sentimentos que às vezes você não consegue dominar 100%, entender às vezes, porque tem relação com autoconhecimento, com algum gatilho, mas essa certeza de que existe algo maior, de que existe um propósito, ou, por exemplo, assim, o próprio podcast, ele me traz muitos feedbacks, né? As mulheres que eu trago e que eu convido realmente, assim, tem essência, tem propósito, tem missão, e são inspiração, como é o teu caso aqui, compartilhando a tua história. E quando eu recebo feedbacks, Ju, me transformou, esse episódio foi para mim, isso tocou meu coração. Não tem como tu não acreditar exatamente nisso que tu acabou de me falar. Existe algo que a gente contribui para um todo, né? E se você não faz a sua parte, se você não está realmente conectada com a sua missão, com o seu propósito, com a espiritualidade, você está vivendo o contrário disso, que é desconectada. Sim. E aí, como é que aguenta? Não aguenta. Não tem como.
Você desiste, você entrega, você começa a acreditar que empreender não é para você, enfim. E aí tem toda essa história que a gente sabe que dentro do empreendedorismo acontece, né? Sim, com certeza. Até porque a fé, ela vai além da coragem, né? A coragem, ela é um pouco mais tangível, digamos assim. Eu sei que eu tenho que ter a coragem, claro, apesar de vir do coração, mas a fé é você acreditar sem ter provas, né? E você saber justamente que é o teu aquela caminho. Certeza, né? Aquela certeza. Aquela coisa assim, eu sei que eu tô no caminho, eu sei que é isso aqui. Exatamente. E até obedecer em alguns momentos, né? Claro. Tipo assim, descer um download, que nem diz a minha mentora, Josi Concol, descer um download aqui, obedece. Às vezes a gente não sabe nem de onde tá vindo e não sabe nem por quê. E aí acho que entra aquela história que tu falou, lá na frente a gente tem a visão, lá na frente a gente tem a resposta. Quando a gente olha para trás, a gente fala, era por isso. Entendi. Tá tudo bem, tá tudo bem. Agora eu aceito, agora eu fico tranquila. Vanessa, vamos falar um pouquinho sobre os desafios, assim, como que foi esse processo e o que tu fez nessa caminhada para poder lidar com os desafios? Teve algum que marcou muito, que tu chegou realmente, né? Eu acho que um pouco da vulnerabilidade ela é importante, porque senão a gente romantiza muito e de repente as pessoas vão achar que para Vanessa é fácil, para Juliana é fácil e como que é para ti lidar com desafios? Bom, eu sou um pouco motivada a desafios. Isso também eu aprendi ao longo do tempo, né? Treinada, né? Porque com certeza não é a maioria das pessoas que vai ter o impacto que eu tive de tantas, né? Dificuldades, decepções, quando a gente, como eu falei, quando a gente traz sócios, né, tem decepções pessoais, enfim, que teria a coragem de assumir outros desafios, né? Assim, com certeza, eu tenho que ter uma relação com um desafio diferente, né, de algumas pessoas. Mas eu vejo muito também que eu entendia que cada vez que eu saía de alguma coisa que deu errado, de um fracasso, e eu também não tenho nenhum problema em falar que foi um fracasso, quando eu digo isso, que não é que aquilo ali foi 100% errado, né? Mas não deu certo para o que eu tinha me proposto a fazer com aquilo. Perfeito. Mas os aprendizados vieram. Eu tinha essa consciência de que eu tinha aprendido algo e que eu estava saindo diferente e que eu era mais forte do que eu era antes. Então, eu conseguia me fortalecer a partir destes pensamentos, né, de cultivar lá, como eu falei pra gente, de cultivar esses pensamentos de que eu era uma pessoa melhor, de que eu era uma pessoa mais forte, que eu era uma pessoa mais bem preparada, né, e que aquela bagagem muito provavelmente não me levaria para o mesmo caminho. E que, de fato, se no próximo negócio, né, não fosse para o caminho... Que, claro, nem todos os negócios não deram certo. Alguns eu vendi para os meus sócios, outros eu vendi, outros eu saí. Sim. Né? Foram decisões. Foram decisões diferentes de não permanecer comigo no comando naquele negócio. Como eu entendia isso, e lá na frente, se por acaso eu quisesse, né, sair daquele negócio por algum motivo, eu percebia também que eu não tinha cometido os mesmos erros. Né, que de fato aquilo que eu tinha acreditado de que eu era uma outra pessoa era verdade e tinha acontecido, né? Mas você trouxe uma coisa que é muito importante, que eu estava falando ali anteriormente e não finalizei. Esse post, por exemplo, que eu fiz no meu Instagram, e claro, quem me conhece mais, já foi alguma palestra minha, já me ouviu muito falar sobre a minha trajetória. E a gente nunca sabe, né, o que as pessoas estão precisando ouvir. E eu contei sobre essa história um pouco ali, resumidamente, e eu recebi tanto feedback de pessoas me mandarem recado falando: eu estava precisando ouvir isso hoje. Eu estava a ponto aqui de desistir. Loucura, né? E, de novo, gente, muitas vezes o desistir é o teu ato de coragem. Porque não é o desistir, né? É tomar a decisão de que aquele caminho não é o melhor a seguir. Eu tenho que transformar o negócio em outra coisa, ou agora eu entendi que o meu negócio não é para ser assim, é para ser desse jeito. Era um produto, virou um serviço, era um serviço, virou um produto. Os ajustes, Tenho né? que trazer um sócio, enfim, né? Muitas vezes isso, né, assim, o desistir daquele caminho
é o que é para acontecer. É a melhor opção. É a melhor opção. Você não tem que casar com aquela ideia que você é apaixonado e ir vendo que o negócio não está prosperando. E se quebrar por conta disso. Não é isso que a gente está incentivando também. Mas uma coisa que é muito importante a gente entender, principalmente nessa era aí de mídias digitais, que a gente vê muitas fotos, a gente vê muito aquele momento da vida das pessoas. Só que a gente esquece que a vida não é uma foto. A vida é um filme. É verdade. Né? E se a gente assiste o filme da vida das pessoas, a gente com certeza vai ver altos e baixos, né? Que é o natural. Não é uma linha reta. Não é uma linha reta. Não é um caminho assim lindo e maravilhoso. Não, e também não é, né, uma ascensão sempre vai ter uma... Então, é importante a gente ter essa tranquilidade, a gente cuidar com quem a gente está trazendo para ser o nosso exemplo, o nosso modelo. A referência. Né? A nossa referência, porque nessas fórmulas mágicas e as coisas vão acontecer da noite para o dia, eu desconheço. Né? Assim, eu vivo a minha realidade. Exato, né? Eu não conheço dessa forma e né, assim, os meus mentores, as pessoas que eu pude acompanhar de perto, que são pessoas que hoje estão em momentos importantes da sua vida, que conquistaram ali o que desejavam. Se eu olho para a vida dessas pessoas também, que não são referências só para mim, tenho certeza que vão ser referências para muitas pessoas, passaram por esses altos e baixos. Então, eu tendo a acreditar que a vida é um processo. Né, é um processo e a gente tem que respeitar, tem que acreditar no processo, né? Você não vai correr antes de andar, né? Assim, eu sei que tem crianças que dizem que começam correndo, mas enfim, né? Alguma coisa vai acontecer, 2 passinhos você vai ter que dar antes de correr. Você não levanta e vai direto, não existe esse caminho. E eu acho que é bem relevante tu trazer sobre isso, né? Porque senão as pessoas vivem na ilusão realmente de que a fórmula mágica ela funciona. E que a grama do vizinho é sempre mais verde, mas você às vezes está vendo só aquele momento. Talvez a foto. Hoje, gostei. Tá vendo a foto, não tá vendo o filme. Não tá vendo filme, né? Aquilo não traduz a realidade. Então é importante a gente. E quando eu digo isso, é para nossa saúde. Né? A gente saúde cuidar, emocional. A gente cuidar porque não vai fazer bem de jeito nenhum. Ao invés de estar te motivando, tá te desmotivando e te desmotivando por uma coisa que não é real. Sim. Né? Então é muito importante a gente ter esse cuidado. Eu acho que é essencial, assim, super relevante. É o que tu falou, né? A grama do vizinho sempre vai ser mais verde, então concentre em cuidar da tua. É claro. E aprender com o processo, porque não vai ser da noite pro dia. Eu olho muito... Tenho esse cuidado, sabe? Também tenho os meus mentores e vejo o processo. Até essa semana eu estava com a minha social media, a gente estava discutindo o planejamento de conteúdo e eu falei assim, cara, vamos resgatar a Juliana de antes. Vamos trazer antes e depois, vamos mostrar o processo. Foi uma das coisas que a gente trouxe, porque várias vezes eu estava em situações como já chegaram para você, a tua história me tocou e me transformou, de eu realmente ver pessoas e mentores e acompanhar e ver assim, cara, a pessoa conseguiu. Ser inspiração quando você mostra, né, o lado frágil, o lado vulnerável, o lado do processo, do desafio, quando para de romantizar e entender que talvez o grande desafio do empreender e da vida é você ter essa consciência de que é assim, não é assim, né? Sim. Eu acho que esse é o ponto principal. Não é uma linha reta, existem altos e baixos e quando você aprende a lidar com isso, fica mais leve. Fica menos muito resistência, mais. né? Acho que esse é o caminho. Vanessa, eu falo muito para empreendedoras, né? E você é um exemplo aqui especial para falar e para mostrar um pouco, né, através da tua história. O que tu falaria para essas mulheres que hoje estão nessa busca, nessa jornada, talvez desconectadas, desmotivadas, enfim, pensando em desistir? Eu sempre faço essa pergunta aí para as minhas convidadas no final, porque eu acredito que cada história é uma história, ela é única e talvez o que você tem aqui para contribuir é o que essa pessoa também precisa. Então, o que tu falaria para essas mulheres que estão nessa jornada? É muita coisa, né? Eu tenho vontade de abraçar, vem, vamos lá. Bom, eu acho que é um pouquinho o resumo de tudo que a gente falou, né? Em primeiro lugar, a gente tem que estar bem com a gente mesmo antes de qualquer coisa, né? Aquela história batida, mas a gente tem que se amar antes de amar outra pessoa, né? Igual no avião, você tem que botar a máscara primeiro em você, para você poder botar no outro. Então, o empreender, ele vai acontecer bem, né? Você vai estar pronta para isso se for o teu momento.
E o teu momento, ele vai ser quando você estiver pronta para você. Né? Quando você tiver conseguido se entender, se encontrar. Às vezes eu pego algumas mulheres e eu começo a pensar assim, peraí, quantos anos você está? Eu estou vendo um casamento chegando, já tenho um relacionamento, alguma coisa. Bom, a maternidade é uma possibilidade? Eu não acho que seja o seu momento. Mas por quê? Porque você vai ter vontade de priorizar isso. E tudo bem. Né? E como a gente falou aqui, o empreender ele vai te demandar, ele vai exigir um comprometimento, e aí você vai ficar dividida, e aí você vai ficar com dúvida, e aí você vai ficar... E todos esses sentimentos são naturais. Então, para que você vai tomar essa decisão agora? Calma, né? Tome uma decisão de cada vez, entenda que é o seu... Você não tem obrigação nenhuma. Eu falo, se você precisa da aprovação da multidão, você não merece ser líder. Perfeito. Né? O teu sonho é teu, a tua vontade é tua. Você sabe o que você quer fazer e aonde você quer chegar. E você vai ter mais certeza disso se essa conexão com você estiver em dia. Né? Então, eu sempre incentivo as mulheres a fazer essa avaliação em primeiro lugar. Qual é o seu caminho para essa conexão? Fiquei curiosa. Né? Então, essa minha mudança para Florianópolis, ela foi o start, né? Primeiro, pela coragem de realmente sair daquele meu lugar, né, de muito protagonismo. Eu estava num caminho muito programado. Né? Assim, eu tinha botado várias metas para a minha vida e elas estavam acontecendo e eu estava naquele momento em que elas, né, estavam se concretizando. E eu tomei a decisão de, não, eu vou abrir mão disso aqui e vou recomeçar a minha vida. E eu mudei para cá com 35 anos, eu já vim para cá, porque como eu tive que fazer toda essa mudança, eu já cheguei com 6 meses de gestação. Então, assim, nos mínimos detalhes foram muitas mudanças. Sim. Não foi a minha ginecologista que fez o meu parto. Assim, pequenas coisas, né? Que, você faz, mas depois, quando você avalia, você percebe que, né, eu estava longe da Foram grandes decisões. Eu estava longe da minha família, né? Quando a minha filha nasceu. Enfim, muitas coisas, não só profissionais, mas como pessoais, né? Deixar de trabalhar depois de muitos anos, que eu sempre trabalhei desde meus 16 anos, né? Foi uma reconstrução. Foi uma reconstrução 100% da Vanessa. Acredito. Né? E eu tive que me colocar em posições de vulnerabilidade que eu não estava acostumada, porque eu sempre fui muito... Né? Assim, eu fiz uma das minhas formações foi economia, então eram 40 homens na sala, 4 mulheres. Eu sempre tive muito envolvida em lugares, em ambientes, até pela minha idade, que era muito mais normal a gente não ter tantas mulheres nas posições em que eu ocupava. Então, eu sempre tive que ter muito essa força, sempre tive que deixar um pouco de lado o meu feminino, né? Para impor um pouco mais de respeito, que hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais ser assim, né? Mas era um outro momento e era assim que eu tinha que agir. Então, eu tive que desconstruir muitas coisas, né, em mim e no meu pensamento e na minha forma até de entender o mundo e reconstruir de uma nova forma que fosse adequada ao meu novo momento. Né? Então, eu fui trazendo esses elementos para mim e fui entendendo que com o autoconhecimento, com o autocuidado, né, encontrar os meus momentos de paz, né, de dedicar silêncio. Tempo para ti. Exato. Entender o que era na minha personalidade que estava guardado e que estava me fazendo falta. E que provavelmente, se eu me reconectasse com aquela essência minha, algo ia aparecer. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Apareceu a Lei Scarpin. Eu me reconectei com o meu criativo. Eu tenho um lado muito criativo e que ele não aparecia. Imagina, eu trabalhava com números e... Sim, né? imagina. Então, me permitir, de fato, né, trazer essa minha essência, conviver com isso, o quanto que isso foi me deixando mais feliz, isso foi me tornando mais autêntica, né? E buscar... Eu fiz essa busca na Vanessa lá antes, né, assim, antes da faculdade e tal, na minha infância, na minha adolescência, e eu era essa menina. Eu era uma menina autêntica, eu era uma menina diferente, eu era uma menina que tinha a minha personalidade, que eu não ligava muito para o que os outros falavam, eu tinha o meu modo de me vestir, eu tinha isso muito forte. Eram peças importantes na minha personalidade que estava fazendo falta. E que as pessoas me reconheciam por aquilo e talvez quando eu comecei a ver, peraí, mas eu não estou me reconhecendo. E, bom, as pessoas também não devem estar me reconhecendo. Né? Como que vão se identificar com o que eu estou fazendo se não tem essa... Se nem eu me identifico, né?
E aí como é que eu vou ter força para levantar todo dia, para ir trabalhar, para fazer o que eu faço com amor, com entrega, né? Então, o que eu faço hoje é não me desconectar de mim mesma. Perfeito. Eu não me permito mais isso. Quando eu vejo que a corda está muito esticadinha, peraí, o que eu preciso? Né? O que tá faltando? O que está faltando? Qual foi o prato que eu Exato, perdi a mão aqui porque no equilíbrio? É natural, né, no nosso dia a dia que a gente se desequilibre um pouco, né? E claro que não é todo dia. Eu falo muito isso também para as mulheres. É impossível você dar conta de tudo. É impossível a tua vida estar equilibrada 100% todos os dias. Não dá. Então, eu falo assim, tem dias que eu escolho ser a melhor esposa do mundo, e naquele dia talvez eu não seja a melhor empreendedora, e talvez eu não seja a melhor mãe, mas eu escolhi que naquele dia a minha prioridade vai ser o meu casamento, que é muito importante para mim. No outro dia vão ser os filhos, no outro vai ser o trabalho, no outro vai ser as amigas, no outro vai ser a minha mãe, enfim, não importa, né? Mas a gente vai trazendo isso para o nosso dia a dia, mas que no geral, no final ali, não sei, no teu balanço semanal ou mensal que a gente tem que fazer, né? Você encontre esse equilíbrio que é o equilíbrio que é importante para você. Então, isso eu faço e, claro, no nosso dia a dia a gente também tem que ter, né, aquelas pequenas atitudes que você não pode, né, desconectar. Então, eu, por exemplo, para mim é o exercício físico, é a minha meditação, é o meu momento com os meus filhos, com o meu marido. São os teus rituais. São os meus rituais e que eu sei que eles são importantes. E que te conectam e te lembram de quem você é. Exato. E que aí a gente não se perde. Então, eu não me perco e, com isso, eu estou sempre conectada com o meu propósito maior, né? Então, tudo faz Amém. sentido. Eu fiquei refletindo sobre, né, a parte de realmente a gente estudar a nossa história, né? Porque é muito fácil a gente se perder no dia a dia, é muito fácil você se desconectar de quem você é. E aí eu tô te ouvindo falar e eu tô aqui pensando, né, quem era a Juliana lá atrás? O que está presente nessa Juliana? O que de repente se perdeu e que é preciso resgatar? Claro. E é essa troca que o podcast gera, né? Eu já saí aqui com uma tarefa. E você vai se surpreender. Sim. Porque fica muita coisa para trás. Fica muita coisa. Pega as fotos, pergunta para a mãe se tem a mãe perto. Estuda enfim. mesmo. Vai olhar ali, né? Quando eu decidi fazer a Lei Scarpin, eu brinquei com as minhas amigas e falei, eu já tinha uma tendência, mas eu queria ouvir. E depois eu fui resgatar nas fotos, porque eu falei, se você pudesse me definir como um sapato, qual seria? E as minhas amigas todas falaram Scarpin. E eu tinha essa certeza, mas eu não imaginava o quanto. E aí, quando eu fui resgatar fotos minhas, eu estava sempre de Scarpin. Caraca, tudo a ver. Não tinha nem como ser outro, pois realmente. Não tinha como, mas é mais fácil do que a gente imagina a gente fazer complica, esse resgate, sabe? E é muito importante, muito. Perfeito. Vanessa, eu amei o papo, foi incrível. Prazer Obrigada. te conhecer, inclusive, né? Estar aqui hoje compartilhando um pouquinho do teu conhecimento, do teu tempo, afinal de contas, é tempo que a gente dedica e é energia de vida, né? Sim. Eu quero que tu compartilhe com essas mulheres, para quem quiser te acompanhar a tua marca, comprar, né, inclusive, fazer parte dessa comunidade, porque é uma comunidade, né, de mulheres protagonistas. Onde que elas podem te encontrar? Bom, podem me encontrar no meu Instagram pessoal, que é Vanessa Rouvier, Rouvier. E também, claro, vou adorar ter todas vocês no perfil da marca, da Lei Scarpin. O perfil é Lei Scarpin Oficial. Scarpin escreve Scarpin com IN no final. E eu quero te agradecer muito, Ju. É uma alegria estar aqui, porque está completamente conectado com o meu propósito. Né? Poder falar, poder contar, se Deus quiser inspirar, né, as tuas ouvintes, as mulheres que vão nos acompanhar aqui. Esse é o meu desejo de coração. Se puder ter plantado uma sementinha, quem sabe mudado alguma coisa na vida dessas mulheres, é isso para mim que importa. Então, é uma alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Com certeza mudou, né? E é bacana para mostrar realmente o quanto é possível, né? Quando a gente está conectada, está na nossa essência, está cumprindo o nosso propósito, a gente alcançar grandes resultados. Depois me contem lá, podem ir lá no meu perfil e falar se gostaram. Vai lá, comenta aqui no episódio também, compartilha com outras amigas que precisam, né? De repente aquela amiga que tem a vontade de empreender, de ter uma marca também, né? Claro. A Vanessa é a referência aqui, acompanhem ela. Vanessa, gratidão. Muito obrigada. Quero agradecer a audiência de vocês aqui. Esse foi mais um Papo de Sucesso e eu te vejo no próximo episódio.